Então, continuando aí, página 16. Então, o que nós estávamos falando? Olha aqui, dos usos do solo. Já falamos lá da mineração. Agora vamos falar da agricultura e da pecuária. Então, vamos lá. Já estudamos o que é agricultura e pecuária, mas vamos relembrar. A agricultura, comecei a leitura, ó. A agricultura é o cultivo de plantas para a alimentação das pessoas. Arroz, feijão, batata, cenoura, alface, banana e uma infinidade de outros alimentos que fazem parte de nosso dia a dia vem do solo. Provavelmente isso que você está comendo agora, ou que você acabou de comer, vem do solo. Pensa aí um pouquinho. O que você comeu? O que você se alimentou aí que veio do solo? Tudo, praticamente, tudo. É ele que fornece os nutrientes necessários para que as plantas que dão origem a esses alimentos se desenvolvam. Então, por que as plantas se desenvolvem? Por causa dos nutrientes presentes no solo. Se não houver nutrientes no solo, as plantas não vão desenvolver. E aí não vai ter comida. E aí o mundo morre de fome. Muitos outros produtos, como o algodão das roupas e o etanol que abastece os automóveis e é derivado da cana-de-açúcar, também são obtidos por meio da agricultura. Então, pessoal, não sei se vocês sabem, mas o algodão, ele nasce numa árvore. Inclusive, lá onde era Colibri, quando eu era criança, minha tia que morava lá. Lá tinha uma árvore de algodão, algodão, ai, como que fala? Algodão, ai, gente, fugiu. Tinha uma árvore de algodão. E eu lembro que meu pai colhia o algodão e usava em casa. Então, o algodão, ele vem de árvore e é com algodão que nós fazemos roupas. E além do algodão, o etanol, que é um tipo de combustível. Esse combustível, ele é feito a partir da cana-de-açúcar. Então, ó, etanol, cana-de-açúcar, agricultura. Algodão, roupa, agricultura. Então, além de alimento, pessoal, a roupa, muitas das roupas que vocês usam vêm da agricultura, vêm do solo. E papai aí, mamãe aí, titia, vovó que abastece com etanol, também tá abastecendo com produto que vem da agricultura. Então, agora da pecuária, né? A pecuária é uma atividade relacionada à criação de animais para a produção de carne, leite, ovos, etc. A pecuária depende do solo, porque os animais precisam de uma área para se desenvolver, onde se alimentam de plantas que utilizam nutrientes do solo para crescer. Então, aquela pecuária em que o animal é criado solto, o animal precisa do solo, porque ele vai, muitas vezes, ele come o que está no solo. Pensa lá na vaca, no boi que é criado solto, o que ele come? Ele come o mato que está lá na natureza. Então, ele precisa do solo também. Então, vamos ler aqui, ó. Galinhas criadas soltas se alimentam de sementes e pequenos animais que também dependem do solo para se desenvolver, tá? A agricultura e a pecuária são extremamente necessárias para a vida do ser humano, mas também podem prejudicar o solo e o ambiente. Por isso, é muito importante utilizar técnicas que preservem o solo e as áreas de cobertura vegetal natural, como as florestas.
Nas próximas páginas, a gente vai falar sobre essas técnicas que vão ajudar a proteger o solo. Então, são técnicas bem interessantes, pessoal, que vocês podem aí ensinar para os pais de vocês, que vão ajudar a manter a fertilidade do solo, tá? Continuando. As florestas ajudam a manter o equilíbrio climático, que é essencial para a produção de alimentos, pois além do solo, as plantas dependem das chuvas na época certa e de temperaturas adequadas. Bom, a gente sabe que tem certos alimentos, eu vou falar alimentos, que eles não são da nossa região, que o pai de vocês vai falar assim, esse alimento, esse produto, não dá para cultivar aqui porque ele é de clima muito frio, e o nosso clima não é tão frio. Então, a gente sabe que tem coisas que aqui não produzem. Por quê? Porque a gente precisa ter um conhecimento do solo, e além disso, a gente sabe que tem certas plantas que elas vão se desenvolver em certas épocas, e tem certas plantas que a gente tem que plantar em época que chove muito, e outras em época que não chove, porque a chuva em excesso, né, vai destruir, tá? A plantação. Ó, os agrotóxicos. Olha aqui, pessoal, esse caminhão, isso daqui, esse vaporzinho aqui é agrotóxico, tá? Os agrotóxicos são aqueles venenos que eles jogam nas plantas para poder matar os insetos que ficam nas plantações. Só que o problema é que quando eles liberam esses agrotóxicos, além deles irem para as plantas, eles vão também para o solo, tá? Então, ó, os agrotóxicos são usados para diminuir doenças e o ataque de insetos nas plantações, mas eles podem poluir o solo e a água e prejudicar a saúde dos seres vivos, incluindo o ser humano. Lápis na mão. Vamos fazer um pouquinho aí de atividade. Vamos lá. Eu tive olhando aqui, são bem legais as atividades. Então, questão número 1. Observe as imagens a seguir que mostram algumas funções e usos do solo. Depois responda a seguir. Então, olha aqui. Vamos ver aqui algumas funções e usos do solo. Infiltração da água e controle de alagamentos. Ou seja, quando chove, a água entra no solo. E aí, caminhão de som, você vai passar aqui agora, nessa altura. E aí, essa chuva, ela vai evitar que a região alague. Eu vou pausar aqui até esse caminhão passar, peraí. Então, vamos continuar aí. Então, olha aqui que interessante, pessoal. A água da chuva, ela infiltra no solo e ela evita que os lugares sejam alagados. Então, ó, fornecimento de materiais de construção. Olha a madeira, olha a areia, o tijolo, tudo isso, né, vem do solo. Base para as construções humanas. Então, as nossas casas, as pontes, os prédios, eles são feitos com material tirado do solo. Habitat de muitos seres vivos, não preciso nem explicar, né? Seres vivos habitam, né, dentro e fora do solo. Eles precisam do solo para viver. Eu quero deixar isso aqui por último, vou para esse daqui, ó. Produção de alimentos, fibras para tecidos e combustíveis. Falei isso agora há pouco. Ciclagem de nutrientes. O que é essa ciclagem de nutrientes? Olha a vaquinha. Ela tá comendo. O alimento que ela tá comendo, ele tá rico em nutrientes. Por que ela tá rica em nutrientes? Porque, ó, os nutrientes ela absorveu aqui
do solo, né? E o solo tá rico de nutrientes, por quê? Por causa dos micro-organismos, das minhocas e tal. Então, olha aqui. Você tem aqui uma plantinha rica em nutrientes. A vaquinha comeu a plantinha. A vaquinha fez cocô. Esse cocô vai virar nutriente aqui no solo, que vai parar lá na plantinha. Então, é como se fosse um ciclo, ó. Ó, circular. Então, começa aqui, vai ciclando, ó. Plantinha, comida pela vaquinha, a vaquinha fez cocô dela, cocô foi pro solo, o solo virou, foi pro solo, o solo ficou mais rico de nutrientes, porque esse cocô estava rico em nutrientes, nutriente aqui da plantinha. Então, é um ciclo. Por isso que fala ciclagem. É um ciclo, tá vendo a minha mão? Olha como que ela tá fazendo. Ciclo de nutrientes, tá? Então, letra A, achei bem legal essa imagem. E assim, ao redor dela, essas várias funções e usos do solo. Bem legal mesmo. Bem interessante. Então, na letra A, o que vocês vão fazer? Vocês vão escolher uma dessas imagens. Tem 6 imagens aqui. Vocês vão escolher a que vocês acharam mais interessante ou a que vocês tiverem mais facilidade para entender e para explicar, porque o que vocês vão ter que fazer? Vocês vão escolher a imagem, vocês vão fazer um X ao lado dela e vocês vão escrever um pequeno texto explicando a utilidade do solo que essa imagem representa. Então, por exemplo, vocês vão escolher aqui... por exemplo, fornecimento de materiais de construção. Aí vocês vão fazer um X aqui. E aí vocês vão falar o quê? Vão escrever um pequeno texto falando da função e do uso desses materiais de construção. Então, por que é importante isso daqui para o solo? Pro solo não, desculpa, pro ser humano, tá? Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu escolhi esse daqui. Então, eu vou falar assim, o solo fornece materiais como madeira, areia, tijolo, que são importantes para a construção de casas, de pontes, de prédios. Ah, escolhi essa daqui. O solo é importante porque quando chove, a água entra no solo e evita que o lugar fique alagado. Ah, Cássia, eu quero escolher esse daqui, a ciclagem de nutrientes. O solo é importante porque o ser humano e os animais se alimentam de coisas que vêm do solo e depois depositam a matéria orgânica, fazendo com que o solo fique fértil. Então, vocês vão escolher um desses 6, fazer um X e explicar ele. Na verdade, é isso. Você vai explicar o que o desenho significa e a falinha ao lado, tá bom? Ok? Então, é isso que vocês vão fazer. E na letra B, deixa eu colocar minha régua aqui. E na letra B, vocês vão falar assim: considerando as funções e o uso do solo representado nas imagens, explique o que pode acontecer se utilizarmos o solo sem nos preocuparmos com sua conservação. Então, pessoal, vocês vão falar o que vai acontecer com o solo se a gente usar o solo sem se preocupar. O que mais a gente falou nas páginas anteriores? A gente falou sobre o solo ser fértil. Se a gente usa o solo de qualquer jeito, o solo vai deixar de ser o quê? Fértil. Então, qual que é o maior problema quando a gente usa o solo sem se preocupar com ele? E o que esse problema vai causar para o ser humano? Ok? Ah, essa daqui tá mamãozinho com açúcar. Vocês vão marcar um X na imagem do solo que está protegido dos efeitos da chuva e da enxurrada.
Em seguida, justifique sua resposta. Então, aqui a gente tem um solo com plantas e aqui a gente tem um solo sem nada. Tá parecendo um bolo de chocolate esse solo. Lembra que eu falei que a vegetação que está sobre o solo, ela é importante por quê? Lembra disso? Volta o vídeo, volta lá nas páginas anteriores que eu falei sobre isso, tá? Lembra, ó, choveu. Ó, aqui, eu vou mostrar o que vai acontecer aqui. Aqui vai chover, a água vai infiltrar e a água vai carregar os nutrientes. E aqui? Quem que vai proteger? O que vai acontecer? Ok? Gente, eu achei essa questão 3 incrível. Incrível mesmo. Então, estas imagens representam a relação entre o solo e uma barra de chocolate. Então, olha aqui, pessoal. É o processo de fabricação do chocolate desde lá na natureza. Então, tudo começa com cacau, que é a fruta, que é o fruto usado para fazer o chocolate. Então, dentro do cacau tem uma polpa, né, e uma semente. Então, eles vão pegar o que tá dentro, a polpa, né? É a polpa ou a semente? Eu tô em dúvida agora. Depois eu olho para ver. E aí, a partir... Ai, gente, eu vou ter que olhar aqui na internet se é com a polpa ou com a semente. Chocolate é feito com polpa ou semente de cacau. É semente, tá? Então, eles vão pegar a semente do cacau para produzir o chocolate. Então, isso aqui é na indústria e depois aqui o chocolate sendo vendido. Então, olha aqui o processo, que legal. Começou lá na agricultura, lá no solo e terminou lá no mercado. Então, o cacau é o fruto usado para fazer o chocolate. As sementes são retiradas. Aqui estava escrito que eram as sementes. Oh, meu Deus, Cássia. As sementes são retiradas, passam por processos de secagem e são enviadas a indústrias. Lá, elas são processadas e misturadas a outros ingredientes, transformando-se em uma barra de chocolate. Galerinha, o que vocês vão fazer? Eu vou explicar primeiro e depois eu vou ler o que é para fazer. Vocês vão pensar em um alimento que vocês tenham comido hoje. Depois que vocês pensarem, vocês vão fazer igual tá aqui. Vocês vão fazer uma ilustração desse jeito. Então, começando lá na agricultura, então vocês vão desenhar primeiro o alimento que vocês pensaram, que vocês comeram, lá na roça, lá na zona rural. Depois vocês vão desenhar esse alimento lá na indústria sendo produzido. E por último, esse alimento lá na loja ou lá na sua casa. Vou dar 2 exemplos de 2 coisas que eu comi hoje. Então, por exemplo, hoje eu comi queijo. Então, se eu fosse desenhar o queijo, vem da vaca. Então, eu começaria desenhando a vaca, né? Lá na roça, tirando o leite dela. Na verdade, eu faria até 4 desenhos. Porque primeiro eu desenharia a vaca comendo pasto. Depois eu desenharia alguém tirando o leite dela. Depois eu desenharia lá na fábrica fazendo queijo. E por último eu desenharia lá no supermercado a seção de queijos. Por exemplo, comi pão com queijo. O pão é feito do trigo. Então eu começaria lá na zona rural com uma plantação de trigo. Depois eu desenharia lá na fábrica o trigo virando a farinha. Depois eu desenharia farinha no mercado. Depois eu desenharia minha mãe fazendo pão, porque minha mãe adorava fazer pão. Então vocês vão pensar isso, vocês vão escolher o produto, tá bom? Então é isso que vocês vão fazer, ó. Então, com base nas imagens e no texto acima, faça aqui tá falando um desenho, mas faz desse jeito, pessoal, seguindo as etapas,
E depois embaixo faz uma legenda falando o que vocês desenharam, explicando. Então, com base nas imagens e no texto acima, faça um desenho que represente as etapas da relação entre o solo e o alimento que você comeu hoje. Ah, aqui ó, depois explique cada uma dessas etapas, tá? Bem feitinho, bonitinho. Eu acho que essas atividades são as mais importantes para vocês. São as que vocês mais aprendem sobre a matéria. E questão número 4. A compra de aparelhos eletrônicos de nova geração a cada ano aumenta o consumo, a produção de lixo eletrônico e a extração de minérios do solo. Sabendo disso, explique como o alto consumo de aparelhos eletrônicos pode afetar o solo. Falamos tanto sobre isso, criançada. Quanto mais aparelhos eletrônicos são vendidos, mais minerais são extraídos do solo para produzi-los, tá? Então a gente tem que pensar, será que tem necessidade de comprar? Porque quanto mais eu compro, mais os minerais precisam ser extraídos do solo, prejudicando o solo, prejudicando o meio ambiente, ok? Respondam em cima dessa minha fala. Ah, chegamos aqui, ó. Cuidados com o solo. Eu vou pausar aqui, vou continuar no próximo vídeo, senão depois o YouTube me proíbe de mandar esse vídeo inteiro.